Olá, povo de Deus, sábado da 12ª semana do Tempo Comum, 26 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 18, de 1 a 15 e de Mateus 8, de 5 a 17. Uma das maneiras de lermos o Primeiro Testamento é considerarmos as perícopes como unidades independentes, isto é, ao invés de lermos como se fosse uma grande narrativa, tomamos cada perícope como uma história que tem começo, meio e fim. Isso é bom, pois leva em consideração o gênero literário das pequenas narrativas. Hoje, por exemplo, é uma forma de falar da promessa de Deus a Abraão de que ele seria pai na velhice, assim como outras que já lemos. Imagine se você um dia, à sombra de uma árvore, num momento de sol causticante, tivesse a visita de Deus em forma humana e praticasse a hospitalidade com todo cuidado. Abraão, na verdade, fez um verdadeiro banquete para acolher com carinho os 3 mensageiros visitantes. Ora, hospedar ou não a desconhecidos é sempre uma decisão não muito fácil de se tomar, pois era comum a ideia na antiguidade de que deuses circulavam pelo mundo em figura humana para pôr à prova a hospitalidade dos mortais e assim premiá-los ou castigá-los. Na carta aos Hebreus, temos, por exemplo, a seguinte recomendação: não vos esqueçais da hospitalidade, porque, graças a ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Junto ao tema da hospitalidade, temos um outro tema também interessante hoje. É a questão do acolhimento de migrantes. No mundo onde cresce a xenofobia, a aversão aos migrantes, ler que Abraão, mesmo sem saber de quem se tratava, acolheu com toda a atenção aqueles 3 viajantes desconhecidos, torna-se o texto extremamente atual e sugestivo. A propósito desse tema da migração, assim se expressou, por exemplo, o Papa Francisco, na sua mais recente encíclica Fratelli Tutti. Compreendo que alguns tenham dúvidas e sintam medo à vista das pessoas migrantes. Compreendo como um aspecto de instinto natural de autodefesa. Mas também é verdade que uma pessoa e um povo só são fecundos se souberem criativamente integrar no seu seio a abertura aos outros. Convido a ultrapassar estas reações primárias, porque o problema surge quando estas dúvidas e este medo condicionam de tal forma o nosso modo de pensar e agir que nos tornam intolerantes, fechados, talvez até, sem disso nos apercebermos, racistas. E assim o medo priva-nos do desejo e da capacidade de encontrar o outro. Abraão e Sara foram premiados pela prática da hospitalidade. São Mateus 8, de 5 a 17. Os capítulos 8 e 9 de Mateus apresentam Jesus em plena prática messiânica, provando por meio de gestos e atitudes tudo o que ensinou no Sermão da Montanha dos capítulos 5 a 7. Por onde passa, Jesus faz o bem, liberta as pessoas do mal e lhes dá uma oportunidade de vida nova. No episódio de hoje temos um oficial romano que acredita no poder de Jesus curar, mesmo à distância. É dele a frase que usamos na liturgia: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Ouçamos então o evangelho de hoje.
Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E eu digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servir. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio, enfermos. Ele expulsou os espíritos com sua palavra, curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. No episódio de Abraão, da primeira leitura, e os 3 homens misteriosos que simbolizavam o próprio Deus, vemos Abraão suplicar que eles aceitem sua hospitalidade e com imensa generosidade os acolhe. Já no Evangelho, o oficial romano não teve coragem de hospedar Jesus, dizendo que não era digno de recebê-lo em sua casa. Porém, os efeitos das visitas dos 3 homens e da não ida de Jesus à casa do oficial são semelhantes: promessas e bênçãos e cura. Esta narrativa da cura do Evangelho em Mateus serve para reforçar que a Boa Nova deve ser dirigida também aos pagãos, que muitas vezes demonstram ter fé mais robusta que os filhos de Israel, aos quais Jesus diz que estão reservadas duras penas pelo descrédito e rejeição de sua missão libertadora. As expressões choro e ranger de dentes são próprias da cultura da época, indicando o enorme desespero daqueles que no castigo reconhecem as suas culpas. Jesus ainda vai à casa de Pedro, cuja sogra estava doente, com febre, e Jesus toma a iniciativa de a curar, tocando-lhe, como fizera com o leproso. E uma vez curada, a mulher pôs-se a servir, tornando-se assim a primeira diaconisa da história cristã, ou seja, a servidora. Ela entendeu o sentido da cura: ser curada para servir. Os últimos versículos sintetizam a obra de Jesus em favor do que estavam possessos de doentes. Atitude que Mateus aproveita para lembrar que essa ação era sinal do messianismo de Jesus, já anunciado pelo profeta Isaías, quando retrata o servo de Javé, que tomou as nossas dores e carregou nossas enfermidades. Esta solidariedade de Jesus com os enfermos e pobres nos indica um caminho a seguir. Como já dissemos, essa ação libertadora de Jesus promove a ascensão de todos os pobres, os classificados como impuros por uma lei injusta
e discriminatória. Entrar no segmento de Jesus hoje implica também buscar a libertação de nossos irmãos descartados da sociedade atual, tão desprezados como aqueles do tempo de Jesus. Um beijo no seu coração.